Seja muito bem-vindo a mais um podcast maravilhoso da Oro Produções e Eventos. Aqui é a Casa dos Shows Católicos. Por favor, já vou começar pedindo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha. Tem muita coisa boa nesse podcast, muita informação, muita coisa linda, você vai amar. E aqui comigo, meu amigo de sempre, de mais de 20 anos, Douglas Muniz. Seja bem-vindo, Dodô. Fala, meu amigo Biscuit, é uma alegria estar com vocês novamente aqui nesse mais novo episódio da Oro Produções. Hoje, né, Biscuit? Uma alegria muito grande, uma surpresa vindo de outra cidade, nos visitando aqui em Cruzeiro, para tornar essa noite mais que especial, né, Biscuit? Mais que especial, por favor. Vou repetir. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, porque hoje eu vou conversar com uma pessoa maravilhosa aqui com a gente. Se eu for ficar falando aqui, as virtudes dessa pessoa, eu vou ficar o podcast inteiro. Então vou só resumir. Católica Apostólica Romana, praticante, escritora, empresária, Renata Carvalho, a Renata da Mega. Seja bem-vinda. Boa, gente. Bem-vinda. Eu tô me sentindo uma rainha aqui. Tô nojo aqui já. Falei que muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Quando o Biscuit me convidou, fiquei muito feliz, muito honrada, viu? Eu também. Muito honrada de estar sentada aqui ao lado de vocês, de frente. E é isso aí, vamos lá. Se vocês quiserem saber, eu tô aqui, ó. Você sabe que quando você aceitou o convite, eu fiquei assim na dúvida, assim, como é que eu vou receber a Renata lá? Porque eu fui algumas vezes na sua fazenda, em Pedras das Palmeiras, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Eu fui tão bem recebido com tanto carinho, assim, me senti tão em casa, eu falei assim, como é que eu vou fazer para sentir em casa também? Nossa, eu tô me sentindo aqui muito. Nossa, olha, se colocaram tapete vermelho pra entrar, eu tô me sentindo assim. Nossa, foi tanto carinho, estava me recepcionando na porta. Tô muito feliz, muito bem recepcionado. Aqui, você sinta-se em casa mesmo. Tô me sentindo sinta-se em casa mesmo. Feliz demais, muito obrigada. Nós vamos ficar aqui numa rasgação de seda, né? Com certeza. Simbora, vamos saber um pouquinho da sua vida? Vamos saber um pouquinho da sua vida? Se quiser, tô aqui. Renata, vamos voltar lá atrás. De onde veio a Renata? Onde você nasceu, sua infância? Vamos lá. Eu me chamo Renata Helena Amaral de Carvalho, tenho 48 anos, sou filha amada do Senhor, sou filha da Rosângela e do Pedro, irmã da Isa. E hoje eu tenho 4 filhos lindos. Então, sou de Guaratinguetá. Minha infância foi toda em Guaratinguetá, né? Nasci de uma família, assim, que eu sempre digo que eu tenho 2 mães, que eu tive 2 mães, assim, com todo respeito aos pais, mas meu pai, assim, cuidava também, igual, com todo zelo, carinho, sabe? Então, assim, eu tive uma sorte muito grande de nascer numa família abençoada. Mas eu digo sempre, Biscuit, que cada um nasce na família que tem que nascer, né? E, assim, o maior segredo da gente, um dos segredos da vida é aonde você estiver, seja onde for, seja o pai e a mãe que for, a gente tem que agradecer. Amém. Porque já deram a vida. Amém. Então, assim, eu sempre agradeço tudo. Né? E eu também digo sempre que ninguém é perfeito. Nós não somos, nossos pais somos todos assim, vítimas, vamos dizer, né? Da falta de conhecimento, da falta da busca, daquelas queixas que os nossos antepassados foram passando. Então, assim, as pessoas dão aquilo que elas sabem, que elas conhecem. Então, muitas vezes a gente se depara com pessoas reclamando dos pais, né? Se um pai abandonou, ou se minha mãe... Se a gente conseguir ter um olhar diferente para isso, sei que não é fácil, mas se a gente conseguir ter um olhar diferente para isso, da gratidão, sentir o amor de Deus por nós e por eles, né? Porque Deus fez o sol e a chuva para o justo e para o injusto, né? Para o bom e para o mal. Então, se a gente conseguir... Não é assim, não é fácil. Mas se a gente conseguir trabalhar nisso, né? E pensar, né? Vamos olhar diferente para tudo isso. E a gente consegue caminhar na vida. Verdade. Nós gravamos um podcast há pouco tempo atrás com o Márcio, que você acabou de conhecer, e nós estávamos falando sobre os ensinamentos que a pandemia nos trouxe. Eu estava dizendo de um que ela me trouxe, que foi o quanto Deus nos dá de graça tudo que é essencial na nossa vida
Nós passamos a vida inteira correndo atrás de coisas, de sucesso, de dinheiro, e Deus, o que é essencial, a pandemia nos ensinou. Já tem. Deus nos deu uma família e nós nascemos nela de graça, você não precisa fazer nada. Você já nasce. E aí essa é a gratidão, né? E você fala, nossa, por que eu nasci nessa família? Eu queria ter nascido aqui. Não, gente. Olha, não interessa. Seu pai, sabe? Agradeça o dom da vida. Foi por essa família que você nasceu. Não fica questionando as coisas. Aceite, agradeça. Esse é o segredo. Você tem quantos irmãos? Uma irmã. Uma irmã. Aí, 2 filhas? Não tem nenhum irmão. Como é que é o nome do seu pai mesmo? Meu pai é o Pedrinho. O seu Pedrinho não fez nenhum irmão para cuidar dessas 2 meninas. E a gente... Seu Pedro é famoso. Seu Pedro né? Pedro Café, né? Isso mesmo, exatamente. Famoso, isso mesmo. Famoso pai dele. Grande empreendedor também. Ele sempre trabalhou no ramo de café, a família toda, né? Veio de uma família de políticos. E meu pai é muito empreendedor e gostava de jogar futebol, era bom de bola. E é um pai maravilhoso. Né? Essa veia empreendedora veio do seu geralmente pai, a gente eu acho que exatamente veio do meu pai. A minha avó, meus avós também mataram. Minha mãe sempre cuidou da família mesmo, mas minha avó era à frente do tempo também, já trabalhava e correr atrás das coisas. Aquela mulherada, sabe, que vai buscando. Ela também trabalhava no café? Minha avó, por parte de mãe, ela era comerciante, ela trabalhou em muitas coisas, mas no final, assim, grande parte da vida dela, ela vendia joia. Né? Põe sabe aqueles paninhos que antigamente você podia sair na rua vendendo joia, né? Enrolava o paninho, põe na bolsa, tá um pouquinho arriscado, recebia em dinheiro, ia embora para casa, pagar as contas. E hoje em dia era porta a porta. Porta a porta, era recebida e vendia joias dela. E você assistia isso quando criança ou você depois de adulto? Não, eu sempre soube. Minha avó era sensacional. E aí eu sempre, né? E ela sempre ia na casa de uma freguesa de outra, ia a pé, ia de ônibus. Às vezes minha mãe levava, buscava. Escutando história, né? Ia escutando história. Minha avó era animada, era alegre. Nossa, olha, gostava de uma cerveja. Minha avó por perto de mãe. Aí, nossa, minha avó era uma fé em Deus. A minha avó por perto de mãe, ela não frequentava igreja, nada disso, mas ela tinha uma fé em Deus. Que tudo ela falava assim, tudo que você quiser, você pede para Deus, que Deus vai te dar. E a minha avó, por parte de pai, maravilhosa. Minha avó era aquela católica, assim, que rezava um terço para cada filho. Não faltava a missa, que vivia os princípios, os valores mesmo cristãos. Então as 2 tiveram assim, trouxeram para nós a fé em Deus, né? E aí eu falo sempre assim, nossa, acho que eu puxei essa avó aqui. Não, mas eu puxei a outra também. Então assim, junto um pouquinho de cada a gente vê. Então assim, eu lembro muito deles falando da fé, sabe? E a minha avó, por parte do meu pai, ela perdeu um filho, meu tio, e ela falou assim, eu tô com dor aqui, mas eu tô assim, como Maria, quando perdeu um filho. Então, assim, ela era tão forte com Deus que ela, lógico, ela sofria, mas aquela fé, a oração fazia ela entender e aceitar as coisas. Né? Naquele momento de maior dor da vida dela, eu tava lá falando, eu tô igual, né? Nossa Senhora, quando Maria perdeu o filho dela, e aí essa é a dor, então eu tô entregando essa dor. Então, ela, assim, essa força que vem de Deus, assim, já vem mesmo lá de trás, né? Que daí veio de trás. Então vem as coisas boas, vem as coisas ruins, vem tudo, né? Tudo bem, né? Tudo bem, isso é pra todo mundo. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Todo mundo, né? A gente fala muito daquela coisa da maldição, né, da maldição hereditária. E aí tem gente que diz que é bíblico, tem gente que diz que não existe isso. Mas assim, a gente vai aprender e vai trazer. E muitas vezes as crenças que a gente traz dos nossos antepassados, as crenças ruins, vou dizer aqui agora, se a gente tiver sabedoria pra gente falar, não, hoje eu quebro essa crença aqui. Não é porque eles viveram isso, falaram isso, que eu já estou quebrando em nome de Jesus. Então você tem poder e autoridade quando você, né, de fato tem um coração ensinável. A palavra de Deus diz que um ato desse ele pode amaldiçoar até 3 gerações. Mas se você quebrar, você pode abençoar 1000 gerações. Todas, 1000 gerações. Já tá bem fácil. 1000 gerações. Então, assim, isso mesmo. nós temos bíblico. Um poder de quebrar o ciclo. A gente nem sabe disso, né? A gente não sabe. Não sabe, porque duvida, porque blasfema, porque reclama. Então, e porque daí julga. Então, assim,
Pra gente entender, viver nessa vida com mais leveza, isso aí, a gente declarar, sabe? Tá passando, vai declarando. Vai declarando a vitória, vai declarando o contrário. Porque o Deus é um pai misericordioso, é um pai amoroso. Ele é maravilhoso. Ele já entregou o filho dele, nós já estamos salvos e libertos, mas a gente não sabe, a gente muitas vezes não sabe disso, né? Aí a gente fica naquele sofrimento, naquela questão de achar que tem que sofrer. Claro, gente, todo mundo, se você for olhar o telhado de todo mundo, tem situações difíceis. Claro que tem, todo mundo passa. E tem, nossa, e muito difíceis. Então, para mim não tem jeito. Primeiro é tudo no espiritual. Primeiro é a conversa com Deus, é conexão. Inclusive, isso é todo dia. E é todo dia. Você não tem que tomar banho todo dia? Tem que trocar de roupa todo dia? Aí, sabe quantas vezes... É como respirar, né? Não tem que respirar todo dia, toda hora? Se você não renovar essa força com Deus... eu entendi isso muito numa situação que a gente vai chegar, de dor que eu ia dormir super bem. Nossa, eu tô a 1000 por hora. No outro dia, quando eu abri o olho, tava arrebentado. Acabou. Ai, meu Deus, não é possível. Mas eu tava bem... Daí eu fui entender que todo dia a gente tem que sim pedir a graça de Deus. Sim. Todo dia, assim, ao abrir os olhos, esse é o meu jeito de pensar, o meu jeito de ver a vida. É abrir os olhos e pedir essa graça, pedir as bênçãos, pedir proteção e abençoar. E aí é onde você vai recarregando as forças, energia. Então, mas por que acorda tão cedo, Renato? Porque se eu não acordar cedo e não me conectar com Deus, eu não consigo ser essa pessoa forte, que fraca também, mas que busca muito assim, viver o melhor da vida, viver a minha vida sendo uma pessoa cheio de misérias, mas tentando ser uma pessoa melhor todos os dias, né? Eu acho que hoje a gente tem que entregar tudo na mão de Deus. Eu tenho uma oração que eu sempre faço, quando acordo, com Deus me deito, com Deus me levanta. A graça de Deus e o Espírito Santo. E a gente pede para o Espírito Santo, que vamos fazer junto hoje? Entregar na mão tudo, deles. Ele vai na frente, ele vai à frente. Sabe que ele tá lá e tudo nós já temos, tudo já está criado, sabe disso, né? Tudo já está criado. Mas não é ele já está. Então você que tem que acessar isso, sabia, né? Porque temos o livre-arbítrio. Gente, pode ser que eu fale besteira aqui, mas é o que eu penso, que eu sei, que eu aprendo, entendeu? Mas assim, a gente tem o livre-arbítrio. Senão, não teria sofrimentos, não haveria aflições. Então, assim, mas qual é a semente que você está plantando, né? Sem julgar ninguém. Qual é a semente? A salvação individual. Eu tenho 4 filhos, eu falo, filho, faz isso, faz aquilo, como minha mãe fala, mas quem vai passar a dor, quem vai ter que entender, vai ser essa pessoa que está passando. E uma coisa que eu falo muito, que é muito importante, se a gente ficar em oração, mas não tiver conhecimento, não vai. A gente tem que ter conhecimento. Muitas coisas a gente não faz porque não tem entendimento. Daí eu penso assim, né? Eu vou falar de mim, que estudo, que leio, que faço curso e trabalho e não sei o que, e tenho acesso a um monte de coisa. Quantas vezes eu me pego, assim, na minha fraqueza, pensando alguma coisa ruim, sentindo alguma... Então, eu imagino essas pessoas que vivem assim, sabe, naquele automático da vida. Acorda e já põe as crianças pra escola e já xinga, porque não sei o que, e já vai embora. E aí pega 3 ônibus, vai e volta, e já chega quando vê, já é à noite, nem criou essas crianças, nem viu. Como que vai ser isso, né? E aí é um ciclo que não é simples. Então, por isso que a gente fala, gente... Não pode julgar o outro, sabe? Sim, é verdade. Porque você não sabe o que essa pessoa... Né? Muitas vezes a gente está no modo de sobrevivência. Né? Das pessoas, nós que trabalhamos e vai... E tem gente que tem uma oportunidade, outro não tem que ser daquele jeito, amarrado mesmo. Então, assim, às vezes mora num lugar com tanta gente, tantos problemas. Então a gente não pode julgar, né? Quando você está num trânsito hoje em dia... E aí você passa, alguém te xinga e já dá uma ira dentro da gente, que lá já dá até morte, se a gente não conseguir. Dá mesmo. E dá, porque o negócio vai do 0 ao 100. E aí você, não, mas aquele cara, eu vou tirar satisfação com ele. Pronto, já deu a besteira. Aí o bichão sapateia lá em cima, né? Eu ia perguntar para você como é que a religião entrou na sua vida, mas você já falou que foi uma engrenagem, né? Sim, olha, vou falar para você, desde pequena, muito pequena, eu estudei no Colégio do Carmo. Sim. Minha avó materna muito católica, minha avó, a família do meu pai muito católica, minha mãe tinha fé em Deus, mas não tinha o hábito de estar na igreja e tal.
Então, eu desde pequena estudava no Colégio do Carmo, todos os dias. Eu tenho minha comadre, que é minha amiga até hoje. Esqueci, gente, que não pode bater aqui. Todos os dias. Sabe o que é? É que o Douglas faz assim, ó. Renata! Eu vou fazer, mas não vou fazer. Renata! Tô com o Douglas. Pode colocar, tranquilo. E aí, todos os dias, quando eu descia pro recreio, que era recreio. Sensacional. Quando eu descia, e a primeira coisa, daí na hora que tocava o sinal, era uma gritaria, todo mundo descia correndo, porque lanche, vai brincar de pular corda, um monte de coisa. Eu descia pra capela. Sim. E eu ia lá fazer minha oração antes de sozinha. Ia lá fazer minha oração e depois que eu ia fazer o que eu tinha que fazer. Então, coisa mais linda aquela capela, né? Esse dia eu tive a oportunidade de voltar lá. Mas assim, então acho que eu não sei, mas acho que a gente já nasce, sabe por quê? Eu tive a mesma criação da minha irmã, ela é maravilhosa, mas é totalmente diferente. Sim. Né? Agora, então, você em algum momento você pensou em desistir, você deu uma desviada da igreja, se abandonou ou não? Você sempre Nunca, nossa, muito, muito pelo contrário, sempre, nossa, assim, eu tudo que fala de Deus, tudo para mim é conhecimento, né? Então eu falo sempre que a gente tem que ter a fé, a oração, mas a gente tem que ter o conhecimento, né? Muitas vezes, assim, eu escuto as ministrações, as coisas, eu falo, gente, mas é isso, tem que abrir a mente das pessoas. Às vezes você vai numa igreja lá, ou, enfim, e aí você vê aquelas pessoas no mesmo jeitinho, mas assim, porque muitas vezes não tem um conhecimento para uma outra coisa. Você sabia que 97% do que a gente faz está no inconsciente? Sim. Implantado nas crenças que vieram dos nossos pais, que todo mundo... Lembrando que eu falei aqui que todo mundo é vítima. Vítima da vítima. E que ninguém faz isso por maldade, faz porque é assim que aprendeu, porque é assim que sente. Porque às vezes nunca foi olhado no olho. Sabe o que está faltando pra gente? Sim. A gente olhar no olho do outro assim, ó, um minutinho. Você olhar no olho do seu filho e validar ele. Dizer que ama. Olhar no olho e falar, eu te amo muito. Isso é muito importante. Não importa se você vai ser faxineiro, se você vai ser lixeiro, se você vai ser doutor. Eu te amo. A gente tem que validar as pessoas pelo que elas são. Como filho amado de Deus. E não como um título que recebe, né? Então, assim, é isso que tá faltando um pouquinho, assim, ó, da gente tá olhando mesmo e validando as pessoas. Olha aqui, eu falo assim, olha aqui, hoje eu chamei minha equipe lá na sala e o Pedro, meu filho, trabalha comigo, a Isadora, trabalha. E eu falei, vamos lá, todo mundo pra minha sala, todo mundo. Aí eu já começo, eu falei, olha aqui, eu só vim aqui falar que eu amo vocês. E, sabe, agradecer, vamos fazer uma oração. Eu sou muito grata a Deus por tudo que vocês são aqui nessa empresa. Aí eu olhei no olho, assim, você sabe que as pessoas têm dificuldade? Sim. Quando você para e fala, Claro olha aqui que meu olho. Desvia o olhar na hora, porque não validou. E se você não se sente validado como filho de Deus, é muito difícil você conseguir vencer na vida. Gente, nós estamos falando aqui de uma mega empresária. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Chegou o horário já? É isso? Tá. Fica tranquilo. Vamos continuar. Bom, a gente está falando aqui de uma mega empresária. Né? Mega mesmo. Mega por causa da mega. Mega por causa da mega. Vocês vão entender, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu vou deixar. Dizendo que chega no olho do funcionário e olha para o funcionário. E fala, eu te amo, eu te agradeço. Te agradeço. E assim, abençoe e olhe, seguro no rosto mesmo, né? E assim, tenho 170 funcionários. Sim. E hoje eu chamei essa equipe de liderança lá e falei isso pra eles. Eu amo vocês, obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração aqui. Sabe, bispo, as pessoas, não é simples lidar com as pessoas, né? Não é. Porque cada um tem um nível de consciência, cada um lembra que eu falei, né, da vítima? E cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades. Então, às vezes eles chegam em mim e falam, Renata, eu preciso disso. Aí o outro chega. Então, se você faz para aí é complicado, porque você deve mudar uma rotina por causa de o outro é impressionante. Então, não é simples. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas não estão pensando em mim, mas a gente tenta de todo jeito melhorar alguma coisa para alguém. Respeitando, né? Uma hierarquia, respeitando
Que não, porque é engraçado, você vai consertar de um, você estraga do outro. Então a gente tem que manter, mas assim, independente, é uma gratidão muito grande. Sabe, de amar o ser humano? Sim, eu amo o ser humano, eu amo as pessoas. Né? Eu amo. Que nem agora nós estamos no Agosto Lilás, que é o mês de contra a violência, de conscientização contra a violência da mulher. E eu falei, e aí eu falando na rádio, eu falei assim, olha, a gente tem que acolher essa mulher que foi violentada, muito, né? Mas a gente tem que acolher quem violentou. Porque se ele não se curar, ele vai fazer com outra, e com outra, e com outra. Ele vai saindo dessa mulher e vai para outra mulher. E aí a gente não julga o pecador, né? O pecado a gente não gosta, mas a gente tem que acolher essa pessoa, né? Não é fácil, né? Porque se uma pessoa agride uma mulher ou uma criança, o pessoal vai querer matar ele, né? Assim, se acontece uma situação dessa, na mesma hora todo mundo porque quer proteger e vai agredir aquele rapaz, aquela pessoa. Difícil, né? Da gente falar, cuida dele, não faz isso com ele. Meu Deus. Cuida, trata ele. Você sempre teve essa facilidade de gestão de pessoas, gestão de pessoal, lidar com pessoas, ou você apanhou um pouquinho para... É bem difícil. Não, é assim, eu entendo, hoje eu sei que científica, tudo tem bastante base científica, eu estudo, leio, né? E é o que eu penso, se eu estiver errado, eu quero aprender. Nós todos, cientificamente, temos 8 níveis de consciência. Sim. Cada um está num nível de consciência diferente. O meu pode ser um... E aí, quando eu fui assistir essa aula na minha pós-graduação em business, em negócios, o mestre chegou e falou assim, não existe verdade absoluta, não existe certo e errado. Eu falei, o cara que tava com o Tony Robbins, cara, né, que rodou o mundo aí e tal. Eu falei, nossa, o que será que ele tá querendo dizer? Então ele explicou, ele falou, se a pessoa tá num nível de consciência lá embaixo, ela acha que ela tá certa, mas no nível dela ela tá mesmo. E aí, qual é a questão? Qual é o pulo do gato, né? É você que esteja superior a ela, certo? E que entenda que ela tá naquele nível, você não discute, não. Entendeu? Você não discute, você vai resolver. Ou você tenta conversar, mostrar. Tem gente que tá aberta pra melhorar, né? Agora tem gente que bate na mesa e fala, é isso, acabou. Deixa o cara com a razão dele. Não, deixa que a vida vai ensinar. Não precisa ser você que vai, entendeu? E aí tem gente que vai envelhecer e não vai mudar. Porque tem que querer também, né? É aquilo que Deus gosta de mim e de você do mesmo jeitinho. Aí é a gente que vai fazer essa diferença. Né? Através do conhecimento, através da oração. Não é só uma coisa, são várias coisas. Então, os níveis de consciência são diferentes. Então, se a pessoa está num nível mais baixo, não adianta você brigar. Então, aí, outro exemplo do trânsito, você vai e briga, o cara está nervoso, se você vai bater de frente, você vai criar outro problema, que além daquele da situação ali, você já... naturalmente. Aí já dá um... Então, se você tiver a sabedoria de aguentar aquilo ali, aquela ofensa, aquela humilhação que o cara te xingou sua mãe, sei o quê, e entender que ele estava nervoso, que você vai deixar isso acontecer e falar, não, a gente vai resolver, que não é fácil, não, imagino, mas que você vai evitar muito problema ali, muito problema. Isso é importante. É um exercício, né? É um exercício. Né? Não é fácil. Não é fácil. Então, a sabedoria, muitas vezes você, né, numa discussão marido-mulher, alguma coisa, ele xinga, você xinga, vai dar um nó danado. Aí você fala assim, mas eu não vou ficar engolindo sapo, né? Vou engolir sapo aqui. Não é que você vai engolir sapo. É que você, naquela hora da ira, daquela energia ruim, o inimigo vai entrar se você der a brecha. E aí pode acontecer coisas horríveis, né? Então, se você tem essa sabedoria de deixa pra lá, se afasta, não sei o quê, e depois você resolve, vai embora, faz qualquer coisa, mas depois você resolve isso. Né? Eu acho que a gente aprender que o perder muitas vezes é ganhar. Eu, por exemplo, vivi algumas situações em que eu lutei por algo. Quando eu ganhei, falei, meu Deus, acho que eu deveria ter perdido isso aí. Então, agora não era isso que eu queria. Mas por quê? Porque, sabe, porque daí você tá cego no ego, e fala assim, eu tenho que provar que eu sou bom.
Você não precisa provar para ninguém. É verdade. É só para você. Porque, olha aqui, porque você tem que cuidar, Biscuit, da sua vida. Salvação individual. Aí eu fico querendo consertar sua vida. O outro. Aí, resolve seus problemas aqui, põe aqui, eu já resolvo agora para você. É assim. E no casamento, muitas vezes é assim. Nossa, a gente vem querendo consertar o outro, vou mudar porque você. Tá na sua dor, aí você, aí você acorda com a cabeça falando um monte de coisa, aí quando você acorda não consegue falar nada. E aí você fica naquela dor. E não é assim a vida. Né? Então, assim, é um aprendizado, é uma evolução muito grande. Então, então eu sempre tive esse jeito, porque minha avó, minha família fala, ela é mais meiguinha. Mas é um jeito que eu acho que Deus já me colocou assim. E aí, quando eu começo a buscar, eu tenho cadernos lá, desde 2000, não sei, porque eu começo a ler, eu começo a escrever. Aí depois eu vou ler e falei, eu que escrevi isso, que coisa linda. Aí eu nem lembro mais. Mas sabe por quê? Porque se a gente não lê, se a gente não buscar conhecimento, e hoje em dia tá mais fácil. Porque tem YouTube. Não fica perdendo tempo, gente, com coisinha. A gente não vai dizer que ninguém olha as bobeiras, assim, as coisinhas, né, mas sim, foca mesmo em coisas boas, sabe? Eu sei que a leitura é uma das suas paixões. Enriquece muito. É a maior? Olha, eu amo, olha, eu não sei dizer qual que é a maior paixão. O meu avô tinha uma biblioteca particular. Sim. Por parte de pai. Os imbecil aí pra lá. Nem começamos ainda. Tem que fazer o 2, 3, gente, fica até o fim. Meu avô tinha biblioteca, sabe? E meu pai, então, eles liam muito, muito, muito. E eu sempre cresci nesse meio do meu pai falando de leitura, falando de obras. E isso, nossa, e eu tenho um filho, o Matheus, que é o número 3. O Matheus, se chegar lá na casa da minha mãe, ele mora em São Paulo, fez faculdade, e assim, onde ele põe a mão, assim, ele vira, é bênção mesmo. Mas ele, assim, ele lê muito e muito, ele é autodidata. Então ele chegou pra mim, mãe, não quero fazer faculdade porque eu sei isso. Eu falei, não, você vai fazer, que a mãe tá aqui. Depois que você fizer isso, você faz o que você quiser. Mas enquanto eu tô aqui, te guiando, você vai me obrigar a fazer? Eu falei, vou. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Eu falei, mas eu vou te obrigar. Assim, eu quero que você faça. Porque qualquer assunto, ele lê. Então ele conta, se ele tem 18 agora. 18 anos. Se ele quer, ele prestou todos os vestibulares, ele passou em tudo. Tudo, e lá em primeiro, assim, uma bênção de Deus também, um menino muito bom. Ele é muito católico, uma beleza. É aquele católico assim, bem mesmo, bem danadinho, ele é diferente, viu? Ele é. E aí ele, então assim, só chega livro, no correio livro, então, e ele é autodidata, ele estuda mesmo, e qualquer assunto ele domina. Então ele fala, mãe, eu quero estudar isso, tudo ele sabe. Então ele assim, você vê que já vem, né, de um jeito ou de outro, as coisas vão passando para as gerações, né? E vão, isso é tantas coisas boas, aquilo que eu já falei no começo, as boas, as ruins. Então cabe a cada um. E a salvação é individual. Cada um tem um jeito, e você respeitar e amar a pessoa do jeito que ela é importante. Você não queira mudar ninguém. Sabe o que a gente tem que mudar? É a gente. Né? Não vou mudar, porque eu tenho que te amar do jeito que você é. Entendeu? No seu jeito, na sua miséria. E na sua miséria, eu me reconheço. Nossa, quanto eu vou fazer? Não é fácil, gente. Não é. Tô lá. Salmo 91, vamos rezar pro inimigo. Aí lembro de alguma situação, faço uma oração e falo. Quando eu lembro, você falou, olha, eu me reconheço na sua miséria, porque eu também tenho essa miséria. Então, se a gente souber que tudo é com o outro, também é na gente. Houve uma época da minha vida que eu tava dando muita cabeçada na área afetiva. E eu sempre, quando não dava certo assim, falava, já sei, essa pessoa também é assim, essa pessoa é assado. Aí um dia eu falei assim, gente, eu acho que quem tem que mudar sou eu. Acho que sou eu. Porque você tinha muita dor inconsciente, mas é tudo inconsciente. É tudo inconsciente. Aí que é o duro, hein? Você olhar pra você mesmo, você olhar e falar, nossa. Difícil demais, né? Difícil. Tinha uma música que eu não sei se você conhece. Do seu tempo, meu tempo é uma música que era de uma banda que chamava Ego Trip. Ego Trip. Lembra do Ego Trip? E tinha
uma música que era Coragem para enfrentar, frente a frente. Eu no espelho, como se fosse o bom que me deve acontecer. Caramba, essa música é um ensinamento tremendo, porque você... Frente a frente eu comigo, né? Frente a frente eu comigo. O meu irmão olhando o inimigo, né? O exército inimigo. Fala, meu Deus, essa música é um ensinamento tremendo. Porque é uma atitude coragem para encarar. De coragem para encarar, não é? Frente a frente no espelho, é isso mesmo. Não é? Assim, agora eu tô vendo, por exemplo, a sua história, conheço um pouco da sua história, que nós demos uma estudada. Não, nem chegamos ainda. Mas é bonito ver assim, como você disse, que desde lá da escola você já ia para a capela. Agora tem gente que não. Tem gente que passou uma vida inteira errando, indo para tantos caminhos doidos, não é? Então, eu acho o seguinte, né? E tá tudo bem. Tudo bem. Eu acho que a Renata, falando, ela tem a base, muita família, né? Muita família dos pais, dos avós. Você acha que hoje, que eu sou da geração, né, que é o correto, né, o biscoito, você também, sou da geração que eu chego em casa, bença pai, bença mãe, bença avô, o dia inteiro, bença mamãe, bença papai. É papai e mamãe ainda, viu? Eu. Bença papai, bença mamãe. A gente passa para os nossos filhos, eu tenho 2 crianças, um casalzinho hoje. E eu vejo benção, que bença pai, bença mãe, que a benção do pai e da mãe pode ser sagrado. Na rua, que é sagrado, não acontece nada. E se a mãe falar, leva a música que vai chover, vai chover. Não tem esse detalhe, não leva para você. Não leva para você ver, cai petado, né? Mas eu já vejo também que onde será que todo mundo se perdeu, né? Exatamente. Que parte, né? Que parte se perdeu? O que você acha? Hoje a família está muito fragilizada, eu acho. Né? Eu acho que a internet está aí tanto para ajudar como prejudicar. E acaba muitas vezes, se você não souber usar, prejudicar. Fala muita e coisa, isso né? vem desde da criança. Você vê hoje aí, cara, infelizmente, se a gente vê uns vídeos na internet, criancinha de 2, 3 anos, dormindo, cara, e fazendo assim, sem o celular na mão, entendeu? O abuso da tecnologia, isso fragiliza a família. Não sei o que você pensa. Todo mundo não, infelizmente, né, o que eu vou falar é a realidade para todos nós, né? Se não vou me isentar em nada, mas eu acho que assim as coisas foram mudando muito e as mulheres hoje trabalham muito também, né? Sim. Antigamente, assim que eu vejo que daí mudou um pouco. As mulheres, antes eram os homens provedores, as mulheres ficavam mais em casa. Hoje em dia a gente vê nós mulheres muito na frente de tudo e faltando tempo para a família. E assim a gente vê as mulheres, eu me incluo toda vez que eu falo de alguém, de uma situação, eu me incluo, porque você não fala, não estou julgando, estou falando do que eu acho, né? E aí as mulheres hoje querem também ser... Vai passando tanta coisa assim, nossa, essa geração vai vivendo tanta coisa e até esquece, às vezes não querem casar mais e querem aproveitar a vida, e querem viajar. E eu tenho visto que depois passa um tempão, nós estamos lá bem-sucedidos, graças a Deus, mas pulou uma partezona aí, né? Sim. Do que de fato existe, é importante, porque é bíblico, né? Casal, né? Você é uma mulher proativa, né? Tô aí. Né? Como é que é andar nessa linha tênue, onde você é mulher, mãe, empresária, esposa? Como é que é andar nessa linha tênue? Não é simples, né? Não é simples. A gente tem que se esforçar. Por isso que a gente tem que acordar cedo e a gente tem que olhar, né? E se conectar, pedir essa sabedoria para Deus. E tem que fazer atividade física, cuidar da saúde. E tem que cuidar... Sabe que é importante a gente sentar na mesa com a família? Sim. Colocar o café da manhã, né? Não é importante? É maravilhoso. Você consagra aquela mesa a Deus, eu falo, Senhor... Quando todo mundo sentar aqui, sinta a tua presença, o Senhor está aqui. Não, aí eu já começo, né? Aí, e assim, o que a gente tem que fazer? Qualificar aquele pouquinho tempo que você está junto com a família, né? Aquele pouco tempo de estar junto ali, tentar buscar. Às vezes tem mãe que não consegue buscar um filho na escola, né? Eu me policio para buscar. E assim, para sentar na mesa com a família, almoçar, e para depois à noite sentar também. Então, assim, a gente tem que policiar isso. Quantas vezes, se bobear, eu falo, nossa, eu já não vou almoçar em casa porque eu já tenho uma reunião aqui, eu já fui convidado para almoçar. Quantas
as reuniões hoje acontecem muito no almoço. Vamos almoçar, Renata? Vamos almoçar? Então agora eu já me policio, né? Vamos almoçar? Eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou almoçar com a minha família, a gente marca a reunião depois do almoço. Sim. Assim, com todo carinho eu falo, né? Porque senão é todo dia, um dia, outro. Você não almoça, você vai almoçar com reuniões e tal, que é muito gostoso também, sim, é maravilhoso. Mas aí se você consegue traçar um plano, assim, para não desviar, aí, entendeu? Aí você vai. Mas tudo isso é propósito, né? Propósito. Se você não tiver propósito, você desvia. E no curso do MBM, eu entendi o que era propósito. Sim. Porque muitas vezes a gente não sabe que é propósito. Daí a gente vai no automático da vida. Sim. Acorda, dorme. Quando começou a pandemia, eu tinha acabado de passar por a maior tragédia da minha vida, né? Que foi perder o meu esposo de uma maneira muito trágica. Sim. Fala agora. Bom. E aí eu à frente dos negócios todos, com o meu filho que tinha acabado. Um dia o Pedro se formou médico, meu primeiro filho, número 1. E ele entrou muito cedo na faculdade, fez uma faculdade federal de medicina, logo saindo do colegial, um filho também muito estudioso, responsável e tal. E aí no dia que ele se formou, o dia que eu vi ele pronto na formatura, senti uma felicidade tão grande que até hoje eu não sei explicar. Senti mais uma coisa assim tão linda. Eu falei, nossa, que felicidade. Senti aqui, ó, no meu útero mesmo. Eu falei, gente, que coisa linda. E ele tava lindo, porque ele é lindo, mas ele tava lindo. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, que benção. E fiquei tão feliz. Nossa, parecia até que eu tava flutuando. Tão feliz. Eu acho que essa é a sensação de um pai que forma um filho, né? Aí, passou 1 mês e meio. O dia mais triste da minha vida foi a perda do Marcelo, de uma maneira trágica, e foi muito triste, né, para todos nós, muito triste. Ele tinha depressão e ele tirou a própria vida, né, lá na nossa casa, em cima da minha cama. Em cima da sua cama? Em cima da minha cama. E fui eu que peguei ele lá, né? A gente estava cuidando dele muito, Dia dos Pais, agora vai fazer 4 anos, e ele estava com depressão, ele já tinha tido depressão. Depressão não é brincadeira. Assim como uma pressão alta, um diabetes, a depressão é uma doença. Né? E a pessoa tem que tratar. Porque quando a gente tem depressão, a gente banaliza muito, fala, porque eu tô triste hoje, estou preocupado com isso, com aquilo, mas vai passar. E aí ele não tratou, e um dia ele pediu para ser tratado, o psiquiatra foi tratar e falou, olha, ele está com a depressão grau 2, e é bem complicado dele sair. E nossa, ele falou assim, aí tem que tomar medicamento, ele tá assim, escutando comando na mente dele, e o que ele escutar ele vai fazer. E se ele escutar que ele vai acabar com a sua vida, ele vai acabar. E porque começa a escutar vozes. E ele escutava de madrugada, via pessoas. Eu queria saber o seguinte, Renata, assim, o nosso podcast ele procura focar em coisas boas. Mas coisas boas também, o ensinamento também são coisas muito boas. Então, assim, eu acho que esse momento, eu queria parar um pouquinho nisso aí que você está falando, porque eu acho que a depressão é a doença que mais mata, não é? Então, assim, você, por exemplo, como esposa, como é que você olhava, por exemplo, para o Marcelo? Em algum momento, por exemplo, você falava, isso aí é bobeira sua? Nunca fiz isso. Porque eu sempre achei que ele precisava tratar. Desde o começo que eu conheci ele, achei que ele precisava se tratar. Você conheceu a causa da depressão? Conheci. Eu sempre achei que ele precisava se tratar. Coração bom, trabalhador. Mas eu sempre achei que... Porque terapia, gente. Quem puder fazer terapia é uma bênção muito grande. Até, né, hoje em dia, infelizmente, não é acesso a todo mundo, muito difícil até. Mas assim, a terapia... ajuda muito, quando você pega um bom terapeuta, ele te mostra muita coisa. Né? É esse cuidar de você, né? Esse cuidar para que você esteja bem, para você daí poder florescer na vida das pessoas, na sua vida. Então eu sempre achei que ele precisava de tratamento mesmo, né? E ele falava assim, psicóloga é pra louco.
Então, eu não preciso. Nesse caso, era ele que não queria. É muito difícil a pessoa querer, né? Isso, machão, você acha que vai precisar? Imagina, eu resolvo tudo. Até se ofendia quando eu falava, meu pai às vezes falava. Mas por quê? Porque a vida do empresário, do empreendedor, quando eu comecei a fazer o MBA, minha pós, o primeiro dia o mestre chegou e falou: quem aqui é empresário? Todo mundo. E quem é que não gosta de problema? Aí todo mundo. Então vocês estão no lugar errado, porque o empresário vai ter problema todo dia. É todo dia. Falamos sobre isso há poucos dias. O empresário, qualquer um que tiver alguma coisa no negócio, é todo mundo. Então falou, vocês estão no lugar errado, vocês vão... Só que não tem jeito, não tem pra onde descer, né? Então o que o analista faz? Não faz você se livrar do problema, é você olhar o problema de um outro jeito. Sim. Como é que você vai reagir mediante um problema? Sim. Né? Qual é o seu comportamento? Aquilo daí, por isso que eu já estou falando para vocês do nível de consciência e tal, porque eu estudei isso, né? Eu me aprofundei nisso muito. Então, mas antes mesmo de eu fazer análise, eu via o Marcelo, via nele essa necessidade muito grande. Por quê? Porque ele era uma pessoa que trabalhava demais, tinha pouco tempo com a família, tinha amor, mas ele não conseguia receber aquele amor porque ele estava focado sempre. Se você desviasse um assunto, chegava na mesa, dissesse esse assunto falando assim, amanhã vai ter festa, não sei. Mas que festa, filha? Eu tô aqui trabalhando, não sei o que, você tá pensando em festa. Ele não conseguia isso. Não conseguia isso. É a característica dele, porque ele foi criado assim. A gente conhecendo os pais que também foi, entendeu? É aquilo que eu falo, sucessão de vítima. E aí, sem julgar, só tô comentando aqui. E aí ele tinha essa dureza, assim, igual o pai mesmo, né? Que, não tô julgando, tá? Tô falando que somos todos vítimas. E todos com defeitos e 1000 qualidades, enfim. E aí eu via muito isso nele. Eu falava pra ele, eu ficava com dó, porque eu falava, ele não consegue enxergar as flores do caminho. Sim. E tem tanta gente que não consegue, né? O fato da gente estar aqui hoje conversando, nossa, tem um monte de coisas para resolver, mas não é isso que vai tirar essa beleza desse momento. Sim. Né? Eu queria dizer que está um momento muito delícia, bonito. Né? Nós começamos a conversar lá, viemos para cá tão naturalmente. Vocês têm que começar a piscar na hora que eu tiver que parar de falar. Mas... Está inspirado. Vou piscar para você continuar. Vou piscar para você continuar. E aí eu falava sempre para ele isso, porque eu via isso daí, só que, sabe, a pessoa acha bonito falar que não tem tempo, parece que e nem percebe muito, sabe, e não fazia isso por mal, era o que ele sabia fazer, né? Chamasse ele para ir lá, aqui nós vamos agora lá em São Paulo, ele ia, mas se chamasse ele para fazer alguma outra coisa ali, ele não conseguia entender isso, né? Bom, o livro de Gênesis diz que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Não é? Ou seja, Deus já ensinou como Se a gente quer fazer diferente, beleza, tranquilo, mas Deus já ensinou como lá, né? Não é assim? Exatamente. Eu sei um pouco da história do Marcelo, assim, né? Meu pai tinha certo gosto dele. É isso. Eu sei que ele veio, será que a depressão veio assim, uma etapa, que eu sei que ele foi um tempo militar, né? Foi um tempo militar, aí foi já investido nessa questão farmacêutica, que ele é farmacêutica, né? Será que toda essa explosão de sair de lá e tentar alavancar o negócio, tornar a potência que é hoje a Mega Farma? Douglas, quando eu conheci o Marcelo, um coração enorme de ajudar todo mundo, de ajudar mesmo. Mas quando eu não tô julgando, gente, mas quando eu vi assim o jeito por exemplo, o pai dele, assim, na cidade pequena, Tabapuã, todo mundo falava, nossa, ele é muito rígido, ele era diretor de escola. Então, nossa, ele era muito rígido, aprendeu que tinha que ser rígido. Entendeu? Que era até difícil de sorrir. Então, hoje ele é assim, ele tem 94 anos. Ele ainda é assim. A cidade é minha mãe. Ele ainda é assim. E aí é o jeito dele pensar, o jeito dele, é o jeito que ele criou, né? Então, às vezes, era o jeito dele, do Marcelo, entendeu? Estava inundado de amor e não conseguia receber, porque não tô culpando ninguém, gente, não é isso. Mas assim, o jeito de cada um tem uma criação e tal. Então eu já via isso nele. Por exemplo, quando ele estava na aeronáutica, ele já tinha mais dois empregos junto com a aeronáutica. Então, ele gosta. Então, e aí eu fiquei sabendo também agora,
nos meus estudos, que a depressão não é só falta de vontade de não fazer nada. O excesso de fazer também é. Por um neurocientista que me falou isso. Falou, você presta atenção, porque se você está fazendo muito também, não é por aí. Você está querendo, o que é que você está querendo não enxergar, que você está querendo fazer... Então, presta atenção, porque senão você cai num ciclo. Sim. E aí, uma coisa aqui, outra ali, convite aí, você vai... Não é assim. Calma. Então, sabe, saiba, né, silenciar, voltar para dentro de si mesmo e tal. Então, a gente tem que prestar atenção, que os dois são situações, né? Depois eu falo um pouco de neurociência, que adoro. Que delícia, eu quero aprender muito com você. E aí veio com toda essa história, e bom, aí o Marcelão chegou nisso aí, numa depressão, e quando ele pediu para ser tratado, de um caso urgentíssimo, que ele falou, nossa, eu estou escutando tantas vozes na minha mente, só coisa ruim, não consigo escutar nada bom. E não adianta você falar, porque a voz vinha, e aí a médica falou, é isso mesmo? Depressão muito grave, vai ter que tomar muito medicamento, e depois vai estabilizar. E ele vai pegar alguém para Cristo. Geralmente é um quadro mesmo, que alguém vai aí fala, vai, tá bom, né? Sou eu. Tá, esse aqui, né? Esse aqui, né? E do lado, 2018. Aí, veio, realmente, tudo que ela falou certo, falou, depois vai acontecer isso, tal. Eu falei, nossa, e ela acompanhando. De repente, ele ficou ótimo. Ele falou, nossa, eu tô me sentindo tão bem, tô ótimo. E ela falou, mas ele tem que fazer ele tem que ter um psicólogo para poder desabafar, para tirar todo esse lixo. Porque o psicólogo, ele vai tirando o lixo que a gente tem dentro, né? Um terrenão lá, cheio de lixo. O psicólogo vai te ajudando a tirar, deixar esse lixo, esse terreno para florescer, né? Para pelo menos. E aí ele falou, não, agora eu tô bem, não preciso. E de repente ele parou com os medicamentos porque ele estava bem. Todo medicamento de controle tem que ter desmame. Não é brincadeira. Não é porque tá mexendo com o cérebro. E aí ele falou, não, eu tô ótimo. Ele mesmo nem foi no psiquiatra, mas um pouquinho parou. E eu senti uma vergonha, né? Porque a mulher me acudiu lá na hora que... Aí, de repente, não volta. Mas eu acho que eles já estão bem acostumados com essa situação, né? Porque o tratamento psiquiátrico só pode ser feito se a pessoa quiser. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade, né? Antigamente, você brigava, dava remédios. Hoje, a pessoa tem que querer tratar. Senão eles nem tratam, sabia? E aí, bom, é um critério que eles, né, usam e tal. E aí, passaram 6 meses, veio ele de novo, com a depressão agora bem grave. Aí ele falou, não, agora eu preciso de novo da ajuda, agora, nossa, eu tô ruim, e agora eu tô escutando as vozes, e ele começou a ter alucinações, e enxergava pessoas, escutava vozes, aí vai eu lá chamar a psiquiatra de novo, né, e ela falou assim, agora ele tá bem ruim mesmo, tá pior, Renato, caiu, tá mais profundo ainda, e ainda continua no mesmo quadro, no mesmo ritmo, no cuidado, porque as vozes que ele escutar, ele vai fazer. E é perigoso tirar a vida dele. Ele chegou a falar em algum momento que tiraria a vida? Não. E por isso que eu falo, né? A gente sabe que quando a gente vê aquelas quadros horrorosos que a pessoa matou a mãe, o filho, o pai, não sei o que, a criança, você não pode. Aí você fala, esse cara não pode, gente, jogar. Você não sabe o que essa pessoa passou. Eu, na minha, né, pequenez, eu sempre acho que tem uma força espiritual por trás disso tudo. Que voga primeiro, né? Lógico que se você tiver oração, mas a mente não trabalhar, não vai resolver. Mas eu sempre falo, gente, o espiritual tá em primeiro. Primeiro para mim é. Busque a Deus. Entendeu? Porque aí o inimigo vem mesmo e quer fazer a tragédia acontecer mesmo, né? E aí ela falou assim, mas só que daí, da primeira vez ele tava bem bravo, assim, me pegou bem pra Cristo, assim, assim, agressivo, assim, no sentido, assim, ríspido. E depois, daí na segunda vez ele estava tão humilde que eu tive que ficar com ele de mão dada o dia inteiro, em tudo, fazer tudo de mão dada, porque ele dormia de mão dada. Aí ele falou pra mim assim, nossa, mas eu queria tanto poder ir no supermercado com você, buscar as crianças na escola, e ficar mais com os meus pais, e não precisava disso tudo, era só o que eu queria, era só ter a minha família. E um monte de coisa, então assim, mudou eu falei, não, mas você vai ter tudo, você tem isso é o mais fácil, isso você já tem, né? E tal, e aí ele falava, aí foi dia dos pais, teve a festinha dos pais, ele falou, não consigo ir lá, dia dos pais. Aí a Marcelinha
foi com meu filho mais velho lá na festa do Dia dos Pais, aí À vontade, viu, Renata? ela levou uma garrafinha que ela desenhou para ele lá na farmácia. Ele explicou para ela que tava doente e tudo mais, né? E aí foi o Dia dos Pais, né? E ele tava quietinho, junto com a gente, com a família sempre junto, família sempre junto. E era um dia de cada vez, né? Ia tomando vitamina, cuidando dele para ele se alimentar bem. E eu cuidava junto com a gerente, com contador, para que também ele não ficasse assim exposto perante os funcionários, perante a sociedade, porque é complicado, né? E aí, no sábado, aí passamos o Dia dos Pais, tudo. Na semana seguinte, a gente ia fazendo todo final de semana. E sempre era assim. Eu saía para comprar as coisas antes, e ele já ia logo em seguida, né? Eu saía para comprar as coisas com um amigo meu, e a gente já ia se encontrar, e logo em seguida ele ia, minha mãe ia, todo mundo, cada um num carro. Era até engraçado, porque o Marcelo não tinha paciência de ir no supermercado comprar as coisas. Eu já queria chegar, tá tudo pronto, eu já ia antes mesmo, eu já comprava as coisas, já levava, já ia arrumando e tal. E aí ele, não, mas eu vou passar na farmácia. Então ele fazia as coisinhas dele e a gente se encontrava na fazenda. E aí assim foi também naquele domingo. E ele foi até com o Matheus, levou o Matheus e tudo mais. Aí a gente almoçou, ele bem quietinho lá, deitou na cama. E todo dia minha mãe fazia oração pra ele. Todo dia. Minha mãe e minha tia lá, ele gostava, ficava escutando foninho, ficava escutando oração de São Miguel, ficava escutando louvor. Um monte de coisa pra ele escutar lá, né? E aí ele almoçou, voltou pra cama. Minha mãe falou, nossa, engraçado que eu não senti nenhuma energia nele nessa oração. Minha mãe, todos os dias fazendo oração pra ele, não senti nada. Engraçado, tá diferente hoje. Minha mãe falou. Né? Falei, mas ele chegou no fundo do poço, ele vai sair do fundo do poço. Que quando chega no fundo do poço é porque vai levantar, é porque vai sair do fundo. Aí ele almoçou, aí comemos um bolo. Tava muito triste o dia, assim, muito, né, triste, porque a gente fica conversando, disfarçando, né? Sim. Mas a coisa estava difícil. Daí ele falou assim, eu já vou indo então. Porque também ele sempre ia um pouquinho mais cedo, porque ele gostava de deitar, assistir o canal do Boi, assistir pescaria. Era sempre uma rotina, né? E a gente juntava comideira, juntava os tapoer, tudo, e eu falei, tá bom, então vai indo que eu também já vou. Aí minha mãe falou assim, vai, porque eu vou juntar as coisas aqui, você já vai indo atrás dele, porque eu tava mesmo cuidando dele, minha mãe cuidando das crianças, tudo. Daí levei, ele saiu, aí eu saí, só que fui levar o meu menino para andar de bicicleta na casa do amiguinho. Passei na casa da minha mãe, falei, o Matheus tá andando de bicicleta, falei pro meu filho mais velho, tá andando de bicicleta? Olha o Matheus aí pra mãe andar de bicicleta e a Marcela vai ficar aqui. Por quê? Porque eu tava cuidando dele o tempo todo ali junto. Então as crianças estavam ficando na casa da minha mãe ali dentro do, né? Sem, assim, deixar uma grande percepção para as crianças, né? Sim. E aí na hora que eu cheguei lá em casa, tava a porta aberta e eu fui correr assim, até tava com cheio de marmita na mão, derrubei as marmitas no chão e gritei, falei, amor, assim, entrei gritando e falei, vou bater seu whey aqui, porque ele tava tomando whey, um monte de coisa. Daí na hora que eu cheguei lá no meu quarto, ele tava morto em cima da minha cama. Tirou a própria vida. Com tiro? Um tiro aqui na cabeça. É a imagem que ninguém merece ver, né, na vida. Nossa. E eu não acreditei naquilo que eu vi, né? Não tô acreditando nisso, não é possível que tá acontecendo. Parece que isso não é verdade, sabe? Um negócio desse que a gente vê. Aí eu comecei a gritar. Mas gritei que eu acho que o mundo inteiro escutou meus gritos lá. Aí eu liguei pro meu filho, né, que é o Pedro, que é médico, tudo. Comecei a gritar. Isso e a minha fazenda? Mãe foi lá em casa, já tinha ido todo mundo, eu na minha casa, que ele foi primeiro embora, foi pra casa, e eu liguei pra minha irmã, né, e a minha mãe, com as duas crianças do lado, não podia falar um A no telefone, tinha que escutar quieta. E aí, meu filho chegou em casa,
E chegou minha irmã com meu cunhado e meu pai, e o meu filho abraçou ele. E quando eu olhei, tinha sangue nele e no outro. Não tinha mais jeito, né? Porque ele olhou assim como médico ali. E não tinha mais jeito mesmo. Aí começou a chegar um monte de gente. E aí eu lembro só que eu tava lá no colo do meu pai, na sala, e todo mundo... Muita gente. Foi isso. E foi muito difícil, né? Mas assim, sempre, nunca eu questionei, porque eu entendo que todo mundo tem as suas fraquezas, suas dores. Então a gente tem que entender que cada um é livre para fazer o que quiser. É uma pena quando uma pessoa não consegue se salvar, né? Encontrar uma luz no fim do túnel, porque é muito triste, a dor da depressão é muito triste. Só quem tá junto, como é o mal do século, é porque a pessoa não consegue ou se libertar em oração, ou também não tem um entendimento para aquilo. E eu acredito muito também que a falta de perdão traz muita amargura no coração. E a amargura te deixa cego também, né? Porque hoje o desculpar, se desculpar alguém é fácil. Mas é difícil perdoar, né? Você fala da boca pra eu te desculpar, perdoar. Não é simples, não as coisas não são Renata? simples. Mas a gente tem que buscar isso, porque não tem outro caminho. Qual é o caminho que você vai querer seguir? Sabe? Qual é o caminho que você quer pra sua vida? Eu tenho uma passagem lá na Canção Nova, a chefe Miriane, uma vez ela me falou que você perdoa alguém, só perdoa alguém quando você lembra daquela situação e você não se sente mais afetado com isso. Então, perdão é isso, é algo muito forte, né, Renata? Muito. Então, você tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado, exatamente. Então, se você perdoou, para você saber que perdoou alguém, aquilo que aquela pessoa te fez não te machuca mais, não te passa mais nada de amargura. Douglas, é aquilo que eu falo, a gente não ninguém é essa pessoa assim, mas quando você entender, olhar para uma pessoa, Douglas, olhando para você e vendo seus pais atrás de você e entendendo que, sabe, você é um amor de alguém, né? Que mesmo que você seja uma pessoa difícil, uma pessoa como você é o amor de alguém, e esse alguém fez... Então, nossa, eu olho para as pessoas, eu tenho tanto amor pelas pessoas que eu não sei explicar. Porque em todas elas eu enxergo Jesus, sabe? Amém. E às vezes tem gente que eu olho, às vezes eu estou num restaurante, olho para a carinha do garçom e falo, gente, sinto amor por aquele garçom, ou um negócio assim, sabe? Eu falo, nossa, ele tá aqui, ó, trabalhando, servindo a gente aqui. E lá na casa dele, tá a família dele esperando. O que será que esse moço passa? As coisas que passam na minha cabeça. Às vezes estou andando na rua assim, vejo algum estudante lá andando e eu falo, será que ele é amado né? Será que ele consegue receber o amor? Cabeça viagem. Mas você está certo, Renato. Se você for ver, nós temos hoje o mundo, o propósito nosso é ajudar o próximo, né? Você entender o lado do próximo, você está junto com o próximo. Mas você só consegue isso, Douglas, quando você se sente amado, quando você consegue ter a validação de filho de Deus. Se você não validar, você não consegue. Você vem, apesar da depressão, de uma família, você tem o Marcelo, uma família, 4 filhos, vó, os 78 trabalhos do Marcelo, 152 seu, e de repente há um corte. O Marcelo suicida. E aí? Quando você acorda no dia seguinte? Então, aí quando, por exemplo, o que eu, assim, primeira coisa que eu senti, mas muito forte, um amor das pessoas pela minha pessoa, mas um amor que eu recebia de todos os lados, que eu não podia sair nem na rua. Eu não saía mesmo. Por um tempo eu não saí. Mas eu me senti tão amada. Vocês não imaginam o que as pessoas fizeram por mim, mas era demais, assim, falar, meu Deus, por mim, pela minha família, mas era um amor, assim, o celular não dava nem para lidar no celular. E assim, eu sentia tanto amor, as pessoas que eu nunca nem conhecia, nem imaginava, encontrava comigo assim, começava a chorar, me abraçava. Mas assim, ali de dentro, então assim, eu fiquei, logo em seguida eu
travei a boca, perdi um dente, quebrou um dente. E aí que o dente quebrou, eu tive que arrumar esse dente. E deu uma infecção nesse dente, depois que eu extraí. Infeccionou a garganta, porque daí caiu a imunidade. Tomava antibiótico, o dente não sarava. Não conseguia pôr água na boca, nem assim, ó, nem uma gotinha de água. Eu acordava todo dia, aí mas doía a minha boca inteira, o negócio de... Aí eu punha água na boca assim, ó, água assim, e relava na boca e soltava água. E aí minha mãe, mas você tem que se esforçar, eu não conseguia nem tomar água. E tomava um remédio, e as pessoas faziam oração, e... Nossa, uma coisa assim, muito forte, sabe? Mas aí, era o seguinte, né? 3 dias depois eu tinha que resolver um monte de coisa. Que aí a minha gerente falou, olha, se você não resolver, vai parar a empresa, o banco não vai aceitar mais fazer pagamento. Aí daqui a pouco liga da fazenda, dona Renata, desculpa, mas se a senhora não autorizar a compra de ração, a galinha vai morrer, o peixe vai morrer, mas o oxigênio do rio tá sem oxigênio. Eu falei, quê? Isso é oxigênio? O que é isso, gente? Mas o que é? Que vontade de aquele oxigênio. Não acredito. Você já estava sem ar, né? Falei assim, oxigênio. E eu vou, mas o que eu vou fazer? Não, tem que contratar tanque para tirar os peixes, que tá com muito peixe. Daí já começou, né? E aí, não, você tem que assinar aqui. Se você não assinar, vai travar tudo e trava. Então, eu entendi que o mundo não para sua dor, né? Não para. Todo mundo tá lá chorando, tudo, mas todo mundo tá indo, vou trabalhar, não pode, e não para mesmo, né? Então, assim... Muita gente dependendo de você. E aí, um monte de família, assim, daí tudo era dor, gente. Eu ia na farmácia, era insuportável. Aí você chega lá na cadeira do Marcelo, tá a blusinha dele lá. Sei que ele tinha acabado de deixar. A escova de... Nossa Senhora. Meu Deus do céu. É muito triste, é muito difícil. Aí você vai, onde você vai, você não quer nem ir. Porque você vai, você já vai lembrar. E as pessoas choravam mesmo comigo. Era um tempo todo mundo chorando. Em todos os lugares que eu ia. Ia na fazenda, tava lá, o sapatinho dele, tudo isso aqui, é o rei do jeito que ele deixou. E eu falava, gente, ele construiu tudo isso, e de repente não deu nada. E de repente ele... Entendeu? Então, eu falava, Senhor... Tá aconteceu uma tragédia na minha vida, mas o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor, eu tenho os filhos, eu tenho a vida. O Senhor me deixou tudo isso aqui. Eu tenho que cuidar. A dor tava lá. Sim. Abri o olho, todo dia tinha uma dor na minha barriga. Você sabe o que é o inconsciente da gente, né? Sabia que o segundo cérebro aqui? Quando fala, tô com frio na barriga. Minha esposa fala sempre isso. Frio na barriga. Cuida bem do seu cérebro. Aí eu falava, nossa, abri o olho, aquela dor, aquela tristeza. Mas o que eu tinha que fazer? Tinha que levantar, tinha que acordar, as crianças tinham que ir pra escola, tinha que cuidar, tinha que fazer. Aí eu acordava, você já sentiu frio na barriga? De ansiedade, depressão, sei lá o que é, que eu sentia, dor, tristeza. É horrível, gente. O negócio vem na barriga. E o Marcelo falava assim, eu sinto um negócio na minha barriga aqui que é insuportável. E eu sentia esse abençoado, esse negócio na barriga. E aí todo mundo, não, você tem que tomar medicamento, tem que tomar. Eu falei, então, eu não sou contra, não, a gente tem que aceitar tomar. Mas eu vou lutar para não tomar. Sim. Eu vou viver a dor, né? E vou trabalhar com Deus aí na oração e vou tentar não tomar. E não tomei nenhum remédio, nenhum dia. Exceto esse problema que eu tive na boca, que foi uma coisa muito ruim e tal. Mas eu sempre falei, e não tem problema, porque muitas vezes a gente tem que tomar mesmo. E aí, né, dentro adequadamente tem que tomar. Mas eu falei, não, eu não vou tomar. E fui lutando. E aí eu abri o olho. Aí era a premiação que ele estava recebendo do cavalo, era a premiação que ele estava recebendo do gado. Eu ia em tudo. E era aquela choradeira, né? Toda vez. O pessoal pegava o microfone, em homenagem aqui. Eu honrei todos os compromissos que estavam. E que não era fácil, porque onde eu chegava era o ambiente que era dele, do cavalo, do gado, dos farmacêuticos. Eu ia em tudo, não deixei passar. O que eu podia fazer, eu fazia. Eu já sou fã, agora eu tô ficando mais. E sabe quem ia comigo? Minha mãe. É mesmo? Minha mãe, minha filha pequena. Ai, todos tinham escola e meu pai ficava aqui cuidando dos outros, né? E eu ia com a minha mãe e pegava na caminhonetona, 800 quilômetros eu tava lá. Ia.
podia não ir, tava tudo bem também. Não vou representar alguém, ou me pega, manda pelo correio. Mas eu ia, tudo. Ia, fazia o que tinha que ser feito, sabe? E eu ficava pensando mesmo, falei, Senhor, o Senhor que vai me... E com aquele frio na barriga, que só Deus Bom, anos depois, ainda agora você se emocionou. Então eu imagino que foi um caminho árduo, né? Não foi fácil, um processo difícil, né? Muito difícil. Você diria alguma coisa para alguém, assim? E aí, quando começou a pandemia, tinha acabado de ficar viúva. E aí eu comecei a fazer o MBM, que é o Master Business em Management, você ser gestor da empresa, mas você tem que cuidar de você, sabe, né? Sim. Você cuida de uma empresa, se você não cuidar de você, eu gosto de você tem que, eu gosto de qualquer pessoa. Fiz o nível 1, nível 2, conheci pessoas extraordinárias, que, nossa, olha, mudou minha vida. E aí, quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, e o mestre, o Flávio, ele fala assim, Renata, eu vou para ele falar, você não tem perfil para fazer agora. Fala, se você tem, você não tem, ele orienta, porque fala, a pessoa tem que ter aproveitamento, que não é barato, e é muito tempo e tal. Aí eu falei assim, nossa, eu quero fazer esse negócio. Aí o Pedro, muito analítico, falou, daí o cara foi lá semana seguinte para deixar o cheque, mãe, mas você nem avaliou, nem analisou o conteúdo. Eu falei, não, nós vamos fazer, Pedro. Você nem esperou ver, eu falei, porque o Pedro tudo ele pensa, pondera, eu já sou mais intuição. Tal. E aí, e foi a melhor coisa do mundo. Né? Cada vez que cada aluno que chega lá, ele tem que ir lá na frente com o microfone e contar a história da vida. Nossa Senhora. Você foi lá contar? Contei. Ei, meu Deus, você derrubou todo mundo. Mas nossa, o negócio era feio. Temos história difícil lá também, mas era feio. E aí eu comecei a... Né, por quê? Porque eles trabalham... O empresário, para ele estar lá, ele tem que ser cuidado. Ser a pessoa física primeiro, depois a jurídica. E é o reflexo. Né? Então, então ele fala, se a gente não cuidar dessa mente aí, vai tudo por água abaixo, porque não é brincadeira, não. Né? E o Flávio muito firme, muito bom, nossa, um curso que eu indico. E aí começou a pandemia, ninguém falava mais nada, todo mundo só sofrendo, chorando, não tinha nenhum assunto, né? E eu falei, eu vou trazer essa mulherada aqui, olha, eu batendo pra falar desse curso. Douglas. Eu falei, mas agora eu vou reunir esse povo aqui na minha casa, porque eu tô escutando muita coisa boa, tô escutando o que é propósito de vida, e se a gente não tiver um propósito de vida, a gente vai afundar mesmo. Aí comecei a reunir as meninas na minha casa, cada 15 dias, um grupo. Ia passando, o que eu aprendi ia passando para elas. Principalmente amigas que estavam em Aparecida, que daí o comércio fechou. De madrugada, na sexta-feira, a gente saía num grupo de terça dando comida para os andantes na rua. Tinha uma alma na vida. 4 horas da manhã a gente estava lá, distribuindo café, um pão, com tudo, e um grupo de terço, eu na frente, os meninos atrás, e eu lá na frente, só era eu e os homens do terço. Mas gente, você deixa eu dormir, não, você vai também, então vamos, então vamos. E a gente, no meio da pandemia, então, Aparecida estava morta, e a gente lá encontrava 26 andantes, 27, ia cada vez, ia conversava. Eu achava que ela era proativa agora. Conversava, 4 horas da manhã, voltava, e a gente não podia entrar na Basílica, estava fechado. Rezava lá de fora, voltava. Nossa, e não parava, Rezava com eles? Não, cada um que a gente encontrava, a gente dava um café. E perguntava se eles aceitavam uma oração. Que a gente ia rezando o terço, né? E muitos deles aceitavam, queriam o terço da gente, né? E aí eu olhava naquela olhinho, aí eu sentia tanto amor por aquela pessoa, sabe? Eu falei, gente, essa pessoa tem um sonho, e olha que tá na rua, o que será que aconteceu na vida dela, né? E aí teve um que chorou um dia, tô com saudade da minha mãe, aquilo partiu meu coração. E a gente fazia isso toda sexta-feira. Depois começamos a fazer mais passadinho, e até depois a gente acabou parando com esse... Eu acho que eles continuam, mas eu parei um pouco e tal. Mas foi maravilhoso, foi uma época... E eu lá, na minha miséria, sofrendo, e Deus me sustentou. E aí eu dava coisa para as minhas amigas, dava coisa para o grupo da metrópole, tudo escondido, porque eu não podia reunir. E comecei a reunir, e o negócio começou a aumentar. Falei, meu Deus do céu. E vamos escrever, e vamos falar. Porque se você não treinar essa mente, você não sai do lugar. Não adianta só ficar em oração, senão mudar a mente. Não adianta. Sabe? Você tem que mudar. A palavra oração, ela pressupõe isso, né? Orar e agir. Oração. Então, mas assim... Mas tem gente que não muda, não, ó. Exatamente. Né? Assim, né? Eu, às vezes, por exemplo, né? Assim, eu conheço pessoas próximas de mim que estão lá na missa, na oração, reza o terço, mete para todo mundo.
Tá valendo. Tudo bem. Mas assim, e aí não muda a mente, sabe? Sim, Daí julga o outro. Por quê? Porque muitas vezes não chegou ninguém para falar para ela, assim, que né, precisa mudar. Escuta lá na missa, assim, muita coisa boa, mas precisa mudar e treinar. Você sabia que a gente está viciado? Sim. Igual, sabe, por exemplo, você tá numa família e só tem briga, brigaiada. O seu organismo, seu cérebro vicia naquilo. Assim como o alcoólatra precisa do álcool, o viciado na briga, se não tiver uma briga, uma situação, o cérebro dele não sossega. E aí ele os hormônios começam a ficar. Isso é fisiológico, científico comprovado. Você não é o Márcio querendo pescoçar aqui? Pois é. Ô, parceiro. E aí, se você tá viciado na família de muita briga, muita coisa, é vício igual vício de álcool mesmo, tá? E aí você não brigar para você não tá bom. O seu organismo começa a pedir, seus hormônios começam a trabalhar do jeito que você... E é o cérebro que sabota. É o cérebro sabotador. E ele é muito forte. Sim. Ele é aquele que se inventa desculpinha de você não acordar cedo e não ir pra academia porque você tá com sono. É o cérebro sabotador. A gente, infelizmente, o nível de consciência coletiva é muito baixo. Baixo nível de consciência. Então, assim, com todo amor que eu amo, mas assim, música de sofrência, bum, dá o maior sucesso. Sim. Porque todo mundo se identifica com aquela dor, se identifica com aquele sofrimento. E o nível de consciência é baixo, né? Isso é comprovado também. Então, muita coisa que vem lá de baixo que a gente se identifica nisso, porque o coletivo, ele comanda a sua mente, sabia? Sim. Tem tendência de moda, por que certa marca, porque é o coletivo que comanda, entendeu? Esse é só um exemplo. Teve um dia que eu perguntei pra minha esposa se câncer era hereditário, né? Ela falou assim, câncer não, mas o hábito sim. Então, se a pessoa pegou câncer por um certo tipo de hábito, normalmente na família tem uma tendência, tem uma tendência. Quando você vai diagnosticar, né, o câncer de mama, se sua mãe teve uma predisposição a ter, né? Então, assim, tem muitas doenças que são genéticas, hereditárias e tal. Mas você pode mudar isso, né? Porque aí você acredita naquilo que você vai... Aí já entra na física quântica, que eu adoro também, que é o pensamento que você tem que mudar, né? Você tem que lutar contra esse pensamento sabotador aí e falar o contrário para você atrair aquilo que você quer e sentir. Quando você agradece alguma coisa que você está querendo, se você conseguir sentir aquilo acontecendo de fato, pode ter certeza que vai dar certo. Mas aí você sentir no momento que você está arrebentada, é difícil. É difícil, assim, né? Não é uma coisa. Aí Como não é que você faz para passar um pouco dessa sua energia, então, dessa sua visão para os seus funcionários? Olha, então, eu converso bastante com eles, a gente faz bastante treinamento funcionário. Sim, Mas é muito, assim, e sabe o que é legal? Tem tanta gente que fala assim, olha, Renato, por isso que eu falo, Deus, a gente planta, o dia que você precisar qualquer treinamento, você pode me chamar que eu venho aqui na sua farmácia de graça para vocês treinar. Mas isso são várias pessoas, grandes nomes aí. E aí a gente faz alguns treinamentos, não são todos que vão. Primeiro por questão de turno, é difícil mesmo. Sim. Porque, né, tem farmácia que abre às 7, fecha meia-noite, não é fácil, não é? E aí... Então, assim, mas assim, a gente dá muitas oportunidades e tem gente que não abraça. Eu fico imaginando, porque eu vejo na pele a minha esposa, por exemplo, ela trabalha em farmácia e ela fala assim, muitas vezes você marca o treinamento, ela dá treinamento. E a pessoa acha que o treinamento é um peso. Não, é um peso. O que eu vou fazer? Pô, já trabalhei até tarde. Já trabalhei até tarde. Agora eu vou lá e ainda tenho que fazer treinamento. O treinamento pode mudar a sua vida. Uma coisa que você escuta ali, ó. Pois é. Dá uma virada. A gente fala lá no curso que é uma virada de chave. É aquilo que você falou agora, o conhecimento é de modo que liberta. Lá na frente. Eles falam, eu tava pensando de um jeito tão diferente, agora eu abri o minha mente. Por isso que isso aconteceu comigo, por isso que meu filho não sei o quê. Aí você fala, pô, e é isso. E é assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada. É verdade, é verdade. Mas a gente vê que tem que aprender. Mas assim, então eu falo, quando uma pessoa fala uma coisa, dá um treinamento, é importante e aquilo te traz energia. Se não sabe o que acontece, você acorda e você acha um lixo. Sim. Porque você não está entendendo que você tem que treinar essa mente. Como você todo dia toma o seu banho, você tem que se conectar com a graça de Deus, pedir a graça dele.
Senão não vai, gente, não vai. Eu fico assim, como é que a pessoa consegue, né, viver sem Deus? Não tô falando da religião, não, tá? Porque agora, né? Tô falando de Deus, da conexão mesmo com Deus, mesmo, sabe? Como é que a pessoa não consegue não, né? Tem uma palestra que eu assisti, que o cara falava assim, ó, eu queria juntar um avião cheio de ateu e desligar a turbina. Essa primeira palavra que eu recebi na caixa preta, meu Deus! Porque, Ele vai chamar. Eu também vivo assim, Deus é tudo assim. Mas, ó, eu vi até um padre falando que tem muito ateu que é maravilhoso. É claro. Que na verdade, acho que é, né? Que é ateu mesmo, mas tem uma conexão que nem ele, sabe? Porque todos nós somos em essência Deus, né? Ele está aqui dentro. E sabe, Luiz, uma coisa que eu aprendi também, a gente por exemplo, a palestra, a homilia, a igreja, ela sustenta muito, ela traz muita energia boa. Mas se você não se conectar aqui dentro, ó, né, com Deus aqui nesse templo aqui, ó, nessa igreja aqui, ó, que é o coração, pode estar no templo mais maravilhoso do mundo. Jesus era assim, Jesus se reunia com a multidão, reunia com um grupo menor, reunia com os 3 e orava sozinho todos os dias. Então é o estilo de vida que ele quer pra gente. É isso que ele quer. Ele deixou ensinamento. Entendeu? É livre lá, aquele que tá deitado lá no relento no chão, né? E aí eu não posso ver gente deitada no chão, porque eu já quero conversar, já quero bater papo, né? Ai, nossa, é perigoso. Mas tá, vamos lá, vamos levar um pratinho de comida, eu já quero. Sabe? Mas esse povo não tem educação, ele não vai. Você vai levar comida, ele vai xingar. Não tem problema você xingar. Eu tô falando por mim, não tô falando por ele, né? Eu tô aqui. Muitas vezes tem uns que não aceitam mesmo. A gente leva, não quero. E tá tudo bem, entendeu? Muitas vezes você vai ajudar uma pessoa ali, a pessoa dali te fala uma palavra que tá. Então, é melhor pra gente. Eu vou dizer o que aconteceu comigo uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu moro aqui na Rua 10, em Cruzeiro, e eu cheguei em casa, estava muito frio. Eu entrei com o carro na garagem. Quando eu cheguei em cima, assim, eu abri, eu vi um senhor sentado, assim, numa calçada. Eu falei, nossa. Aí eu perguntei ao esposo, você tem alguma coisa? Fez janta agora. Falei, arruma uma marmita para mim. Arrumei uma marmita, nem falei para ela. Eu desci, eu entreguei para ele, e ele era um senhor, sei lá, de uns 65, 70 anos. E ele começou a me falar da Bíblia, da palavra de Deus, com conhecimento, em Mateus, não sei o quê. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, o que o senhor está fazendo na rua? Filha, minha vida foi muito difícil, tal, mas eu trabalhei muitos anos em tal empresa, tal. Falei, meu Deus. Vontade de falar volta, né? Ai, meu Deus. Quanto conhecimento. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos assim, ouvindo ele falar. Né? Coisa linda, né? Ouvindo ele falar. E hoje em dia tá. Parece que é pra gente, mais uma vez também. Eu tava sentada na mesa de almoço, tô com a campainha, um rapaz falou, eu tô querendo água. Daí eu fui lá, peguei uma garrafinha, levei pra ele, passou meia hora, uns 20 minutos, apertou de novo, falou, você não pode me dar mais água? Que agora nós somos pedreiros, né? Na hora que eu fui abrir minha funcionária foi abrir a porta, o cara estava armado com mais 2 caras. Sim. Olha, e foi bem no dia de Nossa Senhora de Fátima, eu tinha passado uma grande parte da manhã em oração para Nossa Senhora de Fátima, pedindo mesmo. Olha, o cara armado, o outro. Não, olha, então, daí o poder de Deus é tão grande que a minha funcionária desse tamaninho, assim, ela conseguiu empurrar o cara para fora, mas eles arranharam ela, puxaram num segundo, quando eu cheguei lá embaixo, lá desci assim, ela tava com o cabelo desse tamanho, já toda arranhada, rasgada, mas eles não entraram. 3 rapazes armados, mas aí Deus veio e falou, não vai entrar, aqui não vai. Eu tava com as 2 crianças pequenininhas lá almoçando, né? E com uma outra, falei, vai pro quarto que é assalto. Falei, vai com eles pro quarto, eu tenho que ir lá salvar a outra lá, né? Nossa, uma sensação horrível. E hoje em dia a gente vai ajudar, às vezes acontece isso. É verdade. Muitas vezes a gente tem medo de ir na porta de casa bater. Sim, claro. E eu passei por isso na pele mesmo. Foi horrível. Foi muito triste. Mas assim, não é assim, não tá assim. Mas né? Mesmo assim, isso não te travou. De ajudar as pessoas, de... Travou. Nossa, depois eu sempre a gente ia a pé mesmo. Esses dias agora, a gente estava distribuindo feijoada. Andando na rua aí e tudo mais. Nossa, muito gostoso, muito bom mesmo. A mulher me abraçou, cheirando uma pinga danada no todo meu pescoço. Eu falei, ai meu Deus, será que eu tô... Mas assim, ela olhava assim no meu olho, eu agradecia.
e apertava meu pescoço, assim, quase que me enforcando, sabe? E eu olhei no olho dela também, eu vi Deus ali, sabe? E assim a vida. Porque a gente não é nada, não, viu? Nada. Não é nada. A gente só Verdade. essa Só uma fé em Deus. paradinha pra falar pro pessoal, né, Biscuit? Meu Deus, olha que podcast cheio de conteúdo. Tá falando já de Que maravilha. família, falando sobre superação, ajudar o próximo, sobre a empresária. Vamos Mulher, falar um mulher, mãe. Vamos falar do livro, escritora, que a gente não falou ainda. Então, E tá dando tempo aí? Pedro, você nunca mais vai me chamar aqui, né, Pedro? Tá querendo dormir, a gente não pode falar. Gente, Pedrinho, o nosso cameraman ali. Começando no olho ali, ó. Olha lá. Já voltou tudo. Agora já foi. Não, você viu que tava tá tudo em silêncio. aí, né? Tava tudo em silêncio. Cara, eu fico muito tempo parado, Renato. Esses tempos eu fui no banco. Viram que Tá gravando. Ó, o Márcio. Logo não acabou? Não. Vambora, estamos aí. Vambora. Aqui, Márcio. Conta aí. Senta aí. Agora você foi no banco, vai lá. Um pouquinho do livro. Pode contar, Márcio. Não, fala aí no banco. Fui no banco, no começo da pandemia. Deu um comecinho de uma coceirinha na minha garganta e eu tenho esse problema com isso, né? E nesse dia tava trocando, sei lá, colocou alguma coisa no ar-condicionado, colocou um cheiro. Rapaz, pediu pra me sair do banco. Logo no começo, né? Alergia, né, Márcio? Tossindo. Ai, Márcio, do seu tossindo. Não podia tossir, apanha. Pode ser apanhado dentro do banco. Foi um momento difícil pra todo mundo. Você entrou então no podcast e vai falar que tava tossindo. Márcio, gente, olha aqui, ele tá preparando sanduíche pra mim, pra nós. Tanto Pedrinho. Não. Já tinha acabado. Não. Quer saber se a casa do chefe vai rolar uma rodada de... Viu? Bom, vamos aproveitar que ele entrou aqui, vamos fazer um jabá aqui, vamos lá. Vamos lá. Esse podcast, ele só acontece porque nós temos alguns parceiros. Exatamente. Não é? Só acontece porque nós temos algum parceiro. Eu vou falar de um primeiro, antes de falar Bom, o primeiro é o N Costa Studio. O N Costa Studio é quem prepara todo o áudio, que depois mixa. Você está ouvindo um áudio maravilhoso aí, não está? N Costa Studio, olha aí, vai estar aqui nas redes sociais para você clicar. Você quer gravar um jingle, você quer gravar um CD, gravar um DVD? N Costa Studio. Agora, o segundo parceiro é meu amigo, meu irmão, nosso sócio aqui na agência. Aqui nós estamos na agência Oro, Produções e Eventos. Você vai ver um pouquinho. É a Casa do Chefe. Aproveita que você entrou e vai fazer um jabá da Casa do Chefe. Cara, eu sou suspeito pra falar, mas vamos lá, né? O lanche é maravilhoso. O melhor lanche do Vale do Paraíba. Aqui em Cruzeiro são não sei quantas casas, alguns carros na rua, alguns caminhões. Agora uma loja de comida. Eu também sou suspeito de falar. Então, é isso mesmo. A gente tem que valorizar as coisas que a gente faz. Bom, eu queria dizer, Renato, aproveitando que o Márcio está aqui, que realmente, quando ele faz o lanche... E ele que vai fazer para nós. É ele que vai fazer. Eu vou fazer. Demorou Se ainda, não era, agora é. De inveja agora. Então, Olha que ele falou. Eu cheguei aqui, conheci o Márcio, falou, não sei se eu desço de novo, se eu volto, tô com probleminha aí de dor, né, Márcio? Tá aqui, já introduzei, já voltou, entendeu? Arrebentou a porta ali. Na hora que ele falou que ele não voltou, eu falei, tem certeza que ele vai voltar? Pensei, né? Pensei aqui comigo, ele vai voltar, tenho certeza. Aí tá aqui, né, Márcio? Pra contar que ele tava tossindo baixo. Eu saí por conta disso. Mas enfim, você tá em casa. Um parceiro, Renato, ele tem uma passagem com a gente, né? A gente, nossa amizade, né? A gente criou a Oro, né? Uma situação da minha vida, a vida do Biscuit, quando a gente mais precisou. Ele tava aí, estendeu a mão. É assim mesmo, tem bastante ano. Aí eu peguei o braço, ele estendeu a mão, O cavalo passou, vocês já
né? O cavalo passa. Parceirão. Meu, e aí muitas vezes tá pedindo a benção passa e nem percebe, hein, ó. Hora da graça. Como é que é o negócio do cavalo? Tem um Cavalo passou arriado, fez Uma vez só. É uma vez só. Fih, muito E difícil. quando tá muito ruim, tá próximo de ficar bom. Não, mas não, quando o negócio tá complicado, não é possível. Aí você pode falar que é porque a vitória tá. E a vitória. E aí quando o negócio tá muito. É porque vai vir muita bênção. Verdade. Isso é verdade, mano. Então vamos continuar no nosso podcast aqui. E aí, né, com toda essa história, tudo, e as pessoas falavam assim pra mim: você tem que escrever um livro. Porque tem muitas outras histórias, depois vocês vão ler. E aí, não contei nem metade aí, porque tem muita coisa ainda. Mas, Claro, vamos embora. Não, do livro, né? Ah, porque tá. o podcast eu já sei que, né, nós vamos Não, já sei que nada. Quero mas- comer sanduíche do Maestro, gente. Aqui fica aberto 24 horas. A noite é uma criança, tá tudo certo, né? Mas E aí, as pessoas falam assim, você tem que escrever um livro. Você tem que escrever um livro porque você transmite paz. Sabe o que acontecia? Chegava perto das pessoas e começava a chorar, mesmo. Por toda a situação, Márcio, depois você vai ficar sabendo de tudo. Mas eu começava a chorar e eu falava, nossa, eu olhava aquilo, né? Falava, e até hoje, viu? Muitas pessoas chegam e falam assim, ai, o que você fala me emociona, não sei o que e tal. E aí eu falei, isso é dom de Deus, né? É dom de Deus. É genuíno, é Deus que trabalha né, em cada um de um jeito, né? Cada um tem gente que é engraçado, extrovertido, você adora ficar perto, porque você é engraçado, vai te fazer rir. Não é? Aí tem outro que traz uma paz, outro que tem uma palavra, outro é mais... E é cada um de um jeitinho, né? E todo mundo maravilhoso. E aí eu falava, tem que escrever um livro. Eu falei, eu vou escrever um livro. Aí uma amiga minha muito querida lá do MBA me falou, eu tô escrevendo um livro e tem uma editora muito boa, ela é brasileira, mora na Suíça, você vai fazer com ela e tal, que daí ela vai te dar, porque muitas vezes a gente foi escrever, mas não sabe assim, começa, mas não sabe qual é o caminho a seguir. E aí a Ana, uma brasileira maravilhosa, direto da Suíça, eu tinha reunião com ela toda sexta-feira, 5 horas da manhã, porque lá era às 10, o horário dela, ela é toda certinha e tal. E aí eu comecei a contar histórias da minha vida e tal, e ela foi me ajudando. E aí saiu o maior de todos os amores. Essa aqui é a capela lá da fazenda, né? Aqui, ó, eu vou falar. Desculpa aí, viu? Se você ainda não tocou nessa capela, eu toquei. Desculpa aí, Capela de Santa Catarina. Desculpa aí, viu, gente? Santa Catarina mas de vamos lá, Sena. então. O livro, se a pessoa quiser comprar esse livro. Tem no meu, posso falar do meu Instagram? Claro, que é o Renata H. Carvalho. Tem na bio do meu Tá aí, Instagram. tá aqui embaixo, pode. Tem nas lojas da Mega Farm, todas as lojas tem um livro para vender também, né? Se você quiser ir lá, físico já tem. Tem também por e-book, né? Na bio, você aperta ali e consegue comprar. Então é um livro para, né? Assim, sabe o que é gostoso do feedback desse livro? Sim. Muito, muito bom. Vai lá, Gostoso. faz uma sinopse. Né? E assim, as pessoas falam, nossa, eu mudei o jeito de pensar depois que eu li esse livro. Muito mesmo, muitas pessoas falando. E esse é o propósito do livro. Porque se a gente não tiver propósito, né? Que a gente tinha falado, né? Você tem propósito? Você tem biscoito? Sim. Qual que é o seu propósito, biscoito? Servir a Deus. Servir a Deus? Servir a E o Deus. seu? Esse propósito é propósito. E você, Márcio, tem também? Servir a Deus. A gente tem que estar a favor de Deus aqui, servindo a Deus. Mas assim, no propósito você tem que ter... É a roda da vida, que são vários pilares. Por exemplo, a família, profissional, financeiro, saúde. Paulo né? Vieira. Aí é isso, Paulo Vieira. Então você tem os pilares. Sim. E se você não escrever em cada um deles aquilo que você quer, a sua mente, que é inconsciente, sabota você e você não chega. Sim. Então você tem que escrever o seu propósito de vida, ler isso, não é simples, ler todos os dias na beirada da cama, e detalhe, não é ler dormindo, não, em pé, empoderado, com energia, porque os hormônios do seu corpo têm que trabalhar a seu favor. A nossa máquina aqui, ó, é tão maravilhosa, mas a gente não sabe usar. Né? Renato, acho que nós vamos ter que fazer um podcast 1, podcast 2. Tem neurociência, tem um monte de conhecimento ferramentas, aí né? que não vai caber no podcast. Ferramenta, né? Porque senão mas é isso aí, se você não escrever o seu propósito certinho e não ler, a sua mente vai te sabotar. É disso que fala o livro? Fala um monte de coisa. Um monte de coisa. E eu me arrependi, viu? O quê? Rapaz, Poxa, você teria que ter participado. Ainda bem que você vai assistir inteiro. Você vai assistir mais. Cheguei atrasado. Quer dizer, eu entrei atrasado, mas enfim. Tô aqui. Olha, eu tô aqui, por isso que eu falo muito de você.
agradeço muito você ter Eu que agradeço. Eu saio daqui desse podcast hoje com outra pessoa, viu? Que bom, Douglas. Fico Fico quero feliz. agradecer Nossa, que bom. Fico feliz. Você sai daqui outra pessoa mesmo. Outra pessoa, Eu tive várias fases da minha vida aí, hoje como pessoa, com o seu ensinamento, acrescentou, vejo que está acrescentando muito na minha vida particular e familiar mesmo. Que bom, então, que bom. Emocionado. Nossa, Douglas, que bom. Fico feliz, viu? Fico muito feliz mesmo. Nossa, Eu falei no presente início, de Deus. parceiro, que Escutar isso de você. Nada por acaso, né? Tudo é providência. Então, Marcelinho, você falou que tá perdendo. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Eu fiquei muitas vezes, me pegou aqui, assim, cara, admirando, assim, falando, meu Deus, que história, que superação, que virada de jogo, né, Biscoito? você aí, tá querendo virar o jogo? Eu tô aqui. Quer aprender um pouquinho? Quer ter um pouquinho de ensinamento? Claro, né? Tem tantas outras pessoas que podem nos ensinar, mas nada. Exemplo de vida. Exemplo de vida, né? Se a gente não tiver esse Deus lindo, né? Que a gente não honrar esse Deus maravilhoso, sem questionar. Só agradecer pelo dom da vida, né? Aquilo que eu falei, honrar os nossos pais. Seguir a palavra mesmo. Que não é fácil, pai. Nossa. Ô, Renata. Porque a gente falando, na hora mesmo lá no... Vamos ver, mas a gente consegue. Chegando ao fim. Eu volto. Eu volto. Na hora que eu... Tem um monte de coisa pra contar. Meu Deus do céu, de repente, ou você volta, nós podemos gravar um lá também. Podemos gravar um lá, lógico. Olha aqui, ó, não por volta da fazenda ainda. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa pra falar. Tem um monte de coisa que eu nem nunca falei. Entendeu? Tem um monte de coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, nem no livro. Mas tem muita coisa boa. E tem outra, assim, nós estamos aqui em Cruzeiro. Você acaba de inaugurar uma nova loja aqui em Cruzeiro. Pra você que não sabe ainda, nós batemos tanto papo. Eu adorei, gente, adorei o pessoal de Cruzeiro. Adorei mesmo. Vou apresentar para vocês a Renata, da Mega Farma, uma rede de farmácia com quantas farmácias? A gente está com 11 agora, 11 né? farmácias. Aos pouquinhos a gente está degrau por degrau. A última foi Foi aqui em Cruzeiro. Adorei Cruzeiro. Tem mais, sempre vai ter. Sempre vai ter. Essa no último, isso. Exatamente, é isso mesmo. Porque daí, assim, Deus vai honrando, viu? Quando eu pedi para ele, né? E ser luz e sal da terra, a gente tem que ser, né? Luz e sal da terra. E aí, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Né? Mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Todo mundo aqui sabe disso. Mas é assim mesmo. Então, me fala, né? então, dessa última. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Onde a Mega tá ali na Escala Rubens, ali bem no coração de Cruzeiro, gente. Eu adoro meu Cruzeiro, sentar na praça, conheço todo mundo, converso. Se faz favor, quando vier pra cá agora, vem aqui comer o lanche do chefe. Olha aqui, teve um dia, agora eu vou vir passar aqui, ó, ligo aqui, na gente, point aqui mesmo, tá pensando? Para aqui agora. No centro da cidade tem alguns carrinhos de hot dog. Tem a lojinha de conveniência. Nossa, agora, né, parceiro? A gente vai... Não, você vai passando o endereço aí. 10 dias, né? É mesmo? Benção aí, ó. Olha que benção. Então, e aí eu admiro tanto essas pessoas que empreendem. Eu fico doida também com a... Nossa, tem tanta coisa para falar depois. Mas assim, com essa coisa de tecnologia avançada, né? Inteligência artificial. Tem o Decola Guará que eu faço lá em Guará, que eu levo muita palestra para Guará. E meus amigos lá do MBM, tudo grande. Vou chamar vocês. Claro. Meus amigos do MBM, tudo empresário lá no topo mesmo, já lá em cima mesmo. Vocês vão lá em Guará dar uma palestra? Mas por quê? Eles vêm, falam, aí o pessoal diz, mas porque eu quero que eu aprenda, eu quero que as pessoas aprendam. Me convida. Eu tô lá no curso, eu fico louca, escutando tanta coisa. Falo, gente, tem muita gente que tem que escutar isso. Não é possível. Falo, Senhor, obrigado por eu estar escutando isso, mas me dá um desespero, porque eu queria que todo mundo escutasse o que eu estava escutando nos meus cursos que eu faço, que eu aprendo. Eu falo, gente, as pessoas estão compreendendo, né? Eu amo aprender. E aí eu trago os caras topíssimo. E aí o Decola já vai pra 4ª edição. E tá sendo sucesso. Fala um Decola Guará. Então, aí quando eu comecei assim, né? Daí aquilo que eu falei pra você, Deus cuida da gente mesmo. Porque eu falo assim, vou pedir uma coisa pra alguém, a pessoa fala, claro, na hora que você quiser, é impressionante. Aí eu falo, nossa, obrigado, Senhor, né? As portas sempre se abrem, é impressionante.
E aí eu falei, não, agora eu aprendi do metaverso, eu ia no curso, ia nas empresas dos meus amigos lá do MBM com óculos metaverso, ficava encantado com aquilo. Eu falei, gente, coisa linda. Vou levar você para Guará, Roberto. E veio para Guará, trouxe o metaverso. Aí, uma amiga minha, muito maravilhosa também, que é uma grande jurista, ela é advogada tributarista, e ela começa a falar também, fica assim, escutando, vamos lá para Guará dar um curso? Vou para Guará ensinar, não sei. Aí vem outra que é uma mega empresária, com uma empresa de 40 anos, não sei o que. Vamos lá para. Meu Deus. Aí vem todo mundo. Aí eu falo, vem para Guará. Vou para Guará. E vem. E assim, aquele povo todo de um nível muito bacana, sabe? Falou, vocês vêm para Guará dar o curso? Lógico que eu vou. Então sai de São Paulo, sai de Rio Preto, vem de graça. Essas palestras, né? são aonde? A gente faz no espaço multiuso, a prefeitura sempre nos apoia, lugar bonito lá, tudo certinho, tudo muito bonito. E é gratuito para as pessoas. Aí treinamento de equipe. Né? Aí quando eu vejo aquelas pessoas lá, todas assistindo, e as pessoas agradecendo, não tem preço, gente. Entendeu? Eu quero, por favor. Vou chamar, vou avisar vocês. E quem sabe a gente consegue trazer para Cruzeiro também, né? Um dia a gente consegue trazer esse projeto para cá, né? Faz lá, e aí faz cada 2 meses lá, aqui, vamos revezando, né? E a gente vai trazendo, porque qual é o intuito? Vou passar também, Olha que vai ter cafezinho lá. Então bom. Então vem aqui na casa. Tem lanche? Vou fazer o meu lanche. Pão com ovo, adoro, viu? Ixi, eu já perdi, vai ter que ter ovo ali. E aí, adorava comer pãozinho com ovo, sabe? Chegava na televisão lá na casa, lá na minha casa, comia pãozinho, tudo, hamburguinho, tudo. Mas é isso, essa coisa, é isso que traz as memórias, né? Isso que traz a memória, né? Voltando lá no podcast, né? Que nós fizemos com o padre Marlon, né? Eu falei lá, né? É das boas receitas, sai as boas ideias, é tão legal assim. É verdade, Eu tô pensando agora que na gafa que nós demos aqui, que nós não colocamos uma aguinha pra ela aqui. Nossa, já tomei a água. O que aconteceu? Ela chegou ali, gente, sentamos no sofá e começou a conversar, levantamos, sentamos aqui, parece que... Mas eu já tomei água. Não foi uma extensão, não foi assim? Tudo teria uma coisa... Assim, então, aí vem um rapaz, entra no meio. E não ia descer? Não ia descer. Viu? Aí, ó. Tá aqui. Mas eu já vou deixar e dizer que assim, vai ter que ter o 2. Não tem jeito. Aguarde o 2. Vai ter que ter o 2. Tem muita informação aí. De repente a gente faz o 2 lá na fazenda. Nós não falamos da fazenda. Não, nós vamos falar. Então vamos. E eu adoro projeto, sabe? Eu adoro participar das coisas, eu adoro. A gente fala que quando a pessoa é ocupada, é que ela arranja mais coisas para fazer, né? Eu acho que é isso mesmo. Aqui, até eu vou fazer o convite no ar, porque aí se ela afinar. Ó, seguinte, vamos fazer um evento lá na fazenda? Vamos fazer um evento maravilhoso. Vamos descer o céu lá naquela fazenda. Ouro Produções e Eventos e Renata Carvalho. Renata Carvalho, é isso que a gente faz. Vamos fazer um mega evento. Vamos fazer um mega evento. O nome é legal. É mega, né? Tá vendo? Temos que vamos já. Porque eu sou do FAI, sabe? Até minha funcionária da fazenda fala, dona Rosângela, Renata fala, vamos fazer, e ela faz. E quando eu falo, vou fazer, vamos fazer. Porque tem que ter data, né? Se não tiver data, a gente não faz, né? Isso aí tá no propósito, na física quântica. Se você não escrever a data... E a data e tudo certinho, ela não, muitas vezes não acontece. Então você fala pouquíssimo de física quântica. Não, nós vamos voltar na física quântica, porque a gente precisa ensinar ferramentas. Precisa ensinar ferramentas para o pessoal melhorar a cabeça. E é isso que eu falo, quando eu estou nos cursos, eu quero aprender, quero ensinar também. E todo projeto tem que ser papel, né? Tem que sair, tem que ter ação. Vou ter que fazer os 2, não tem condições. Vamos fazer. É muito ensinamento. Vou estar aqui. Gente, fazer esse podcast eu quero agradecer. Até chegou, já passamos da hora aqui. Passamos da hora aqui. Acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Gente, Meu Deus. Eu só quero agradecer de coração a vocês, todo mundo que está aqui presente. Mais uma vez eu preciso assistir. Curte. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Para quê? Para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo desse aqui. Toda vez que for colocar um vídeo desse aqui, você vai ser avisado. Então, por favor, se inscreve no canal. Parceiro,
Você tem que... E a doçura que ela fala do próximo e ajudar. Isso é Renata. fácil. Você ouviu, né? Renata, palavras eu não tenho. Eu que agradeço, estou muito feliz, viu? Obrigada. Você tem alguma coisa para dizer para essa galera? Eu quero agradecer, né? A oportunidade de poder falar, de ter que ser convidado. Eu me sinto tão honrado, sabe? É aquilo que eu falo, é o carinho das pessoas pela gente, isso não tem preço. Obrigado a todos, viu? Obrigado. E que se a gente pudesse um pouquinho, né? Plantar uma sementinha no coração de cada um e mudar um pensamento, uma ação, é isso que a gente quer. É isso que Deus quer da gente. Essa é a maior religião do mundo. O amor, né? O maior de todos os amores. É isso aí. Vamos terminar com essa frase aqui, ó. O maior de todos os amores. Renata Carvalho. É isso mesmo. Obrigada, gente. Que bom, né?